Queridos camaradas, estimados amigos, permitam-me que daqui dirija, antes de mais, uma grande e fraterna saudação a todos os que tornaram possível esta grande iniciativa, a todos os que nela participam e que mostram, pela dimensão desta iniciativa e pelo entusiasmo que a percorre, que, à semelhança do que aconteceu aqui há alguns meses atrás, como o Bernardino lembrou, mostram que também agora a CDU avança, sim, com toda a confiança para um grande resultado nestas eleições. A CDU avança com toda a confiança. Com toda a confiança. Camaradas e amigos, aos que apregoam por aí que o país está melhor, importa perguntar que país é que está melhor. Será o país das grandes fortunas, dos que amassam mais lucros e pagam cada vez menos impostos? O país das prescrições e das amnistias fiscais? Ainda hoje, nos jornais, ficámos a saber que as grandes fortunas da Bolsa engordaram 336 milhões só nos primeiros 4 meses deste ano. Neste país, ao contrário do que dizem, não há retoma, pela simples razão que nunca houve crise. Mas o país do desemprego em massa, em que são cada vez mais os dias do mês que sobram no fim do salário ou da reforma. O país da despedida emocionada de quem parte para a imigração forçada, do centro de saúde e do tribunal encerrados, do abandono dos estudos por falta de dinheiro, da fome nas escolas e da angústia em muitos lares. Este país não apenas não está melhor, como está muito longe da tão propagandeada retoma. Mas estas são duas faces de um mesmo país. Um país subjugado e dependente, esbulhado dos seus recursos em nome de uma dívida que não para de crescer e que atinge já os 130% do PIB. Este é um cenário inquietantemente parecido com o que muitos conheceram num passado não muito longínquo. Um cenário que não é fruto do acaso ou da má sorte, mas que resulta de uma opção deliberada. Uma opção a favor de quem nunca se conformou com as parcelas de poder perdidas com Abril. De quem tudo fez, desde a primeira hora, para fechar as portas de progresso e de justiça social que Abril nos abriu. Uma opção assumida nos últimos 37 anos, quase 38, por PS, PSD e CDS, num caminho que recebeu, com a integração de Portugal na CEE, um vigoroso impulso. Um pretexto mais para justificar o retrocesso social por via da subordinação externa do país. Prometeram-nos cinicamente o paraíso europeu, mas em 2 décadas levaram-nos 500 mil hectares de superfície agrícola útil, mais de 300 mil explorações que fecharam portas, numa média impressionante de mais de 40 explorações agrícolas por dia a fecharem portas. Levaram-nos perto de metade da nossa frota pesqueira, fazendo com que hoje o país da União Europeia, Portugal, com a maior zona económica exclusiva, dependa em quase 70% das importações para o seu consumo de pescado. Desmantelaram setores fundamentais da nossa indústria e alienaram, por via das privatizações, a que a CEE e a União Europeia deram alento, setores-chave da economia e alavancas fundamentais para o desenvolvimento do país. Empresas e setores estratégicos, geradores de emprego e de riqueza, que antes estavam ao serviço do país e do seu desenvolvimento e que estão agora nas mãos de grandes grupos económicos, muitos deles estrangeiros, e passaram a ter como único objetivo a concentração de riqueza nos bolsos dos grandes capitalistas, seus detentores. Foi este o caminho a que PS, PSD e CDS amarraram o país. É este o caminho que PS, PSD e CDS têm para oferecer ao país.
O caminho da Troika, cujo programa subscreveram e que procuram agora prolongar em novas condições à sombra de um tratado, o Tratado Orçamental, que juntos também assinaram. Muita tinta tem corrido por aí sobre a dita saída da Troika de Portugal. Fala-se de saídas limpas, de saídas sujas, saídas cautelares, meio-meio e o seu contrário, enfim, um nunca mais acabar de dramatismo e de suspense. Pura farsa, camaradas e amigos. O problema não está na adjetivação da saída. A questão é que, pura e simplesmente, não há saída da Troika no quadro dos mecanismos a que PS, PSD e CDS querem amarrar o país. Os tais mecanismos que, segundo o Presidente da República, exigem pelo menos, dizia há algumas semanas, mais 20 anos de austeridade, ou seja, mais 20 anos de destruição, de empobrecimento e de exploração. Queridos camaradas, estimados amigos, celebramos os 40 anos da Revolução de Abril. Fazemo-lo com alegria, lembrando a sua dimensão emancipadora e as suas inapagáveis conquistas. Celebramos Abril com os olhos postos no futuro, com a convicção de que os seus valores perduram na consciência de milhões de portugueses, com a força que faz deles uma referência para uma política alternativa, patriótica e de esquerda. Comemoramos Abril com a convicção de que, tal como a Revolução de Abril o demonstrou, o povo é o principal ator da história e que nada o pode travar quando se organiza e luta. É no povo e na sua determinação, na sua vontade, que reside a força capaz de romper com quaisquer constrangimentos, quaisquer imposições ou quaisquer ingerências. Tudo, mas mesmo tudo o que alcançámos com Abril foi conquistado. Conquistado com coragem e determinação. Nada nos foi oferecido, foi arrancado ao poder do monopólio e do latifúndio e foi inscrito com letra de lei na Constituição. Uma Constituição que, apesar das sucessivas amputações a que foi sujeita, tanto incomoda ainda os que querem levar por diante o seu projeto de destruição e empobrecimento. Uma Constituição que consagra direitos fundamentais, que acolhe o direito à indignação e à resistência, que afirma uma via de desenvolvimento independente e soberano do país, hoje largamente comprometida pelo processo de subordinação, de submissão e dependência externos a que nos sujeitaram. Para lá das encenações de divergências mais ou menos insanáveis, para lá da austeridade mais ou menos inteligente, é preciso olhar a direito e perceber onde estão as verdadeiras escolhas. Escolher entre ser roubado no bolso do casaco ou ser roubado no bolso da camisa não é uma verdadeira escolha. A verdadeira escolha está entre o roubo, tenha ele a forma que tiver, e uma política alternativa, patriótica e de esquerda, assente em compromissos claros que a CDU já assumiu. O da renegociação da dívida nos seus juros, prazos e montantes, expurgando-a da sua componente ilegítima e fixando um serviço da dívida compatível com o crescimento económico. É sabido que fomos os primeiros a defender a renegociação da dívida, que somos ainda hoje os que de forma mais coerente e profunda a continuamos a defender. A defesa do aumento da produção nacional, com a recuperação para o Estado, do setor financeiro e de outras empresas e setores estratégicos indispensáveis ao desenvolvimento económico. O aumento do investimento público, percebendo que a solução para devermos menos é produzir mais. A valorização efetiva dos salários e das pensões e o explícito compromisso de reposição dos salários, rendimentos e direitos roubados, incluindo nas prestações sociais. Uma política de defesa e recuperação dos serviços públicos, em particular nas funções sociais do Estado, como a saúde, a educação e a segurança social. A assunção de uma política soberana e a afirmação do primado dos interesses nacionais nas relações com a União Europeia, diversificando relações económicas e financeiras e adotando as medidas que preparem o país
faça uma saída do euro, seja ela por opção e vontade própria do povo português, seja por desenvolvimentos na crise da União Europeia. Há uma certeza que tem de ser muito clara para todos. Todos os que querem ver recuperados os seus direitos e rendimentos, todos os que querem ver o país liberto das peias do tratado orçamental a que os partidos da Troika Nacional nos querem amarrar, todos estes têm no próximo dia 25 de maio a oportunidade, com o seu voto na CDU, condenar este governo, mas condenar também a política de direita que há mais de 37 anos inferniza a vida aos portugueses. Caros camaradas, caros amigos, andam por aí umas almas inquietas. A isso não será alheio um bom ambiente que sentimos em torno da CDU e o bom acolhimento que sentimos às nossas propostas junto da população. Mas dizem essas almas que a nossa campanha tem como proposta única a saída de Portugal do euro. E para eles, falar do euro é coisa do inferno. Não é inocente esta diabolização. Desenganem-se os que com ela julgam calar aquilo que deve ser dito. Não reduzimos os problemas nacionais ao euro. Sabemos que antes do euro já cá moravam, pela mão do PS, do PSD e do CDS, a liquidação da produção nacional, os déficits estratégicos, o abandono económico e a liquidação de direitos. Mas também não deixamos de dizer aquilo que está à vista de todos, que foi o efeito devastador da moeda única para a economia do país e para o nível de vida do povo português. O que incomoda PS, PSD e CDS é saberem que a vida deu e dá razão ao PCP e à CDU. Saberem o que os incomoda é saberem que, em lugar das miríficas promessas que nos fizeram, o euro agravou todas as desigualdades. Trouxe-nos estagnação e recessão económica. O país produz hoje menos riqueza do que aquela que produzia quando entraram em circulação as notas e moedas em euro. Trouxe-nos desemprego. O desemprego disparou com o euro. A produção industrial recuou. O endividamento externo do país disparou. Os salários reais encolheram ao mesmo tempo que os lucros aumentaram. Assim percebemos também porque ainda hoje, apesar do desastre que significou para o país, ainda há quem defenda a continuação do amarrar do país a este instrumento. Eles sabem tudo isto, mas veem na permanência no euro esse instrumento para justificar em seu nome o assalto aos rendimentos de quem trabalha ou trabalhou uma vida inteira e para prolongar o saque dos recursos e riquezas nacionais. Um assalto que levaram a cabo nos últimos 3 anos e que querem agora continuar para lá da dita saída da Troika. Querem também esconder a possibilidade de uma saída do euro imposta por desenvolvimentos da crise da União Europeia e da zona euro. Querem esconder que, quando um dia essa questão se colocar, ambicionam enfrentá-la não pelo lado da defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo, mas sim pelo lado da defesa dos benefícios dos especuladores. Percebe-se que queiram fugir ao debate. Percebe-se que queiram evitar o debate deste problema, que queiram fugir da situação do país, fugir das suas responsabilidades nessa situação, fugir de revelar aquilo que reservam para o futuro do país. Mas não venham PS, PSD e CDS agitar espantalhos em torno da saída do euro. Se querem falar de cortes nos salários e nas pensões, se querem falar de aumento do custo de vida e destruição da economia, não venham invocar falsos pretextos. Eles que olhem para o seu percurso, de PEC em PEC, para o seu acordo com a Troika, para o tratado orçamental e para aquilo que, à sombra deste tratado, preparam para o período depois da dita saída da Troika. A verdade é que falta-lhes a vergonha, mas falta-lhes também a credibilidade. Porque não tem nenhuma credibilidade para prometer a mudança quem nos últimos anos esteve sempre ao lado dos partidos de governo. Quem nos últimos anos no Parlamento Europeu, em tudo, mas mesmo em tudo o que de mais relevante foi lá discutido, decidido e votado, esteve ao lado de PSD e CDS.
O Partido Socialista votou com estes dois partidos uma reforma da PAC desastrosa para Portugal. Mais uma reforma da política de pescas que continua a determinar um caminho de abate da nossa frota e de abertura das nossas águas a frotas de outros países. Aprovaram um orçamento da União Europeia que reduz as verbas para Portugal e que dificulta ainda mais a sua utilização pelo nosso país. Aprovaram pacotes de liberalização no setor dos transportes, no setor da energia. Aprovaram o Tratado Orçamental, o Pacto para o Euro+, que determina o aumento da idade da reforma e determina o fim da contratação coletiva. Aprovaram a governação económica. Aprovaram tudo, mas tudo ao lado de PSD e de CDS. Não têm credibilidade nenhuma para prometer a mudança. Camaradas, caros amigos, os tempos que vivemos são propícios a confusões. Sabemos que nas campanhas eleitorais há muita declaração piedosa, muita promessa, como estas falsas promessas de mudança que há quase 38 anos PS e PSD andam a fazer à vez com os resultados que se conhecem. Sabemos que nos últimos anos foi com o PCP e foi com a CDU que ao longo destes últimos anos o povo e o país contaram para defender salários, para defender o emprego, para defender a produção nacional, para defender direitos como o direito à saúde, à educação, à segurança social, para defender todas e cada uma das conquistas de Abril. Por isso hoje, de forma franca e fraterna, temos de nos dirigir a todos os que nos últimos anos travaram estas lutas ao nosso lado e dizer-lhes: levem a vossa indignação e a vossa luta até ao voto. Dizer-lhes com inteira justiça: estejam ao lado da CDU também nestas eleições. Porque não é indiferente para as batalhas futuras a força com que sairmos destas eleições. A força que a CDU tiver no dia 26 de maio será a força que cada português terá nas suas mãos para defender o seu direito ao emprego, para defender o seu direito aos salários, para defender o seu direito às pensões, para defender o seu direito à saúde, à educação e à segurança social. Neste 40º aniversário da Revolução de Abril, a melhor comemoração que dela podemos fazer é mesmo dar mais força à CDU. Dar mais força à candidatura de Abril, verdadeiramente patriótica e de esquerda. A força que, lado a lado com os trabalhadores e o povo, afirma e inscreve os valores de Abril no presente e no futuro de Portugal. Temos nas próximas semanas muito trabalho à nossa frente, todos e cada um de nós. Sabemos que não temos todas as armas que outros têm. Não entraremos casa dentro de muitas famílias pela televisão, como se calhar alguns vão entrar. Mas sabemos também que temos armas que outros não têm. Sabemos que estaremos nas ruas e que entraremos nas casas das pessoas de outras formas. Com esta imensa coragem, esta imensa determinação que nos permitiu ganhar as eleições aqui em Loures, nos há de permitir ter um grande resultado na CDU nas próximas eleições. Viva o 25 de Abril! Viva a CDU!